Ciao tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera. Hoje, dia 12 de março de 2025, esse é o canal que fala da Juventus de Turim. Eu peço a você que espalhe os amigos e diga que existe um canal, diga aos seus amigos que existe um canal que fala da Juventus de Turim, se você simpatiza, se você gosta. E lógico, ative esse sino aqui, ó. Esse maravilhoso sino, que é o sino mais bonito da internet, com certeza. Lembrando que nesse mês de março, no fim do mês, eu vou sortear a terceira camisa personalizada da Juventus que a gente faz aqui no canal. Não é a camisa oficial, essa daí é só em dezembro. Essa maravilha aqui, ó, com esse logotipo e com o seu sobrenome nas costas e a data da Juventus aqui, a fundação 1897 na manga. Já sorteei duas, Paulo Viviane e Cristiano Pavlak, os vencedores, e ainda tem mais 3 nesse semestre até o fim do campeonato. Tem que ser inscrito, por isso deixa o seu sino ativado para você concorrer a essa camisa que o Finestra vai presentear, porque você merece. Bom, ontem eu fiz um vídeo, né, ontem falando do Agnelli, mas antes, hoje estaria completando 104 anos de vida o outro Agnelli, o avô do AA, né, o Gianni Agnelli, esse sim, a nossa grande alma bianconera, o nosso grande DNA juventino, o Gianni Agnelli, que nos deixou em 2003 e hoje estaria aí fazendo aniversário, ele que nasceu em 1921, nesta mesma data. Uma passagem histórica aqui rapidinho, o Platini que ganhou 3 bolas de ouro e foi um pedido do Agnelli, ele foi diretamente conversar com o Platini e pediu para o Boniperti buscar o Platini no aeroporto. Quando ele ganhou a bola de ouro, a primeira, o Platini quis dar a bola de ouro de presente para o Agnelli, e o Agnelli pegou a bola de ouro na mão. Ele pegou a bola de ouro, né? E falou, mas Michel Platini, né? Michel, ela é todinha de ouro? E o Platini falou, presidente, se ela fosse todo de ouro, eu não ia te dar de presente, né? Vejam como era a afinidade entre o Platini e o Gianni Agnelli. Onde quer que esteja, parabéns aí para o nosso avocato, o nosso advogado. Muito bem, sem mais delongas, vamos falar um pouco aqui. Tem muita notícia que saiu aí e eu sempre falo para vocês, tomem muito cuidado com essas especulações, com notícias. Juventus, Red Bull, Juventus, calma, né? Vamos com muita calma nessa hora. Vou deixar para falar do Chiellini mais para o final. Falando da questão do Agnelli e do Klopp, né, que eu falei para vocês ontem que era eu não tinha essa informação do Klopp e tal, da declaração que ele deu, e o rapaz aqui me confirmou, um inscrito, um grande abraço, que de fato o Klopp deu umas declarações recentes elogiando a Juventus e tudo aquilo que a gente falou no último vídeo, né, e eu gostei dessas declarações do Klopp. E aí tem essas notícias pipocando, que o Klopp seria o técnico ideal do Agnelli, se o Agnelli voltar ao comando da Juventus, e na verdade não é bem isso, na verdade o Klopp seria uma espécie de diretor técnico, já que ele é responsável por isso em todos os Red Bulls, né? E na Europa, evidentemente, não aqui no Red Bull Bragantino. Mas a grande verdade é que não existe nada nesse sentido, tá? Não existe nada nesse sentido. Mas ontem eu falei para vocês que o que existia era uma meia-verdade. É só voltar no vídeo precedente. Qual é a minha verdade? Que o Agnelli está preparando o terreno para voltar para a Juventus. A parte do Red Bull e do Klopp, eu não vou falar por mim. Eu não creio nisso, não tenho informação disso, não existe. Aliás, hoje a Exor desmentiu, né, essas notícias. Mas aí é preciso lembrar, é preciso entender que a Exor, que a Juventus, enfim, é uma agenda, né? Como a gente fala na Itália, uma agência, e
cotada na bolsa e tem os investidores e tudo mais, então isso pode mexer, oscilar e eles vão sempre negar. Mas o que eu falo para vocês é, não prendam em consideração essa história de Red Bull e muito menos do Klopp. Esqueçam isso, pelo menos por enquanto, porque não existe nada de fato. Mas aquela meia-verdade que o Agnelli quer voltar a ser presidente da Juventus, isso eu falei ontem e eu reafirmo para vocês que o Agnelli quer muito voltar e está se cercando de parceiros para voltar à Juventus. Talvez daí surgiu esse boato do Red Bull, que poderia ser um parceiro. Eu vou muito mais na linha do Giancarlo De Vasini, da Tether, que adquiriu aí pouco mais de 5,1% das ações da Juventus. Esse sim está alinhado com o Agnelli. Os caras têm muito dinheiro. Eu vou muito mais nele, ou até no Agnelli se juntar com o árabe, eu não sei falar o nome dele, que é o dono do Newcastle. Mas, muito mais pro lado do De Vasini. Eu acho que o parceiro do Agnelli aí é o pessoal do grupo Tether, que aos poucos está adquirindo mais ações e aí acho que pode acontecer, acho não, já tem essa junção do Agnelli com ele. Lembrando que esse grupo, né, o Giancarlo é muito juventino, tá? Não é só um investidor, ele tem a paixão bianconera. Então, resumo da ópera. O Agnelli está se mexendo sim para voltar para a Juventus, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, e sim, ele procura parceiros, ele já está se arrumando com alguns parceiros, e eu tenho plena convicção que o Giancarlo é esse parceiro. Nada de Red Bull, pelo menos por enquanto, não tem nenhuma indicação de ligação com o Red Bull e muito menos com o Klopp, tá bom? Esse é o ponto, é o resumo da situação do Agnelli, que ele quer muito voltar para a Juventus, assim como o Antônio Conte, e que sim, não é só querer, ele está se movimentando para isso. Isso eu estou cravando para vocês, isso é uma informação que vem de Turim. Eu quero muito a volta dele, e como vocês sabem, apesar dos erros, a gente precisa de gente que tem o nosso DNA lá dentro. E por falar em nosso DNA, chegamos aqui ao ponto alto do nosso vídeo de hoje, que é justamente Giorgio Chiellini. E agora eu vou pedir muita atenção para vocês. Eu sei que vocês tiveram a máxima atenção até o momento, mas eu peço agora uma atenção redobrada. Se eu fosse um cara bem oportunista, e eu não sou, eu sempre jogo limpo com vocês, eu ia dizer para vocês, tá vendo? Eu falei aí a semana passada que o Chiellini está dando pitaco lá dentro, que o Chiellini quer trazer o Conte. Não seria leal da minha parte. O que eu disse a semana passada, que é um achismo meu, porque eu tinha e tenho uma informação que tem alguém dentro do clube que quer a volta do Conte. E aí, na semana passada, eu falei, das duas, uma, ou é o presidente Ferreiro, porque esse alguém está acima do Giuntoli, ou é o presidente Ferreiro, ou é o Chiellini. Apesar do Chiellini não fazer parte da parte esportiva. O negócio dele é o marketing, mas ele é o Chiellini. Ele é a mesma pessoa física, ele é um ídolo lá dentro. Ele pode chegar e soprar no ouvido do Ferreiro. E eu falei que era um achismo, por quê? Porque o Chiellini trabalhou com o Antônio Conte, cresceu nas mãos do Conte. Ontem, inclusive, o Bonucci participou de um podcast da Gazeta dello Sport. E o Bonucci disse que teria que demitir o Thiago Motta nesse momento, se não for para dar tempo para ele, e que ele traria o Antônio Conte. E o Chiellini é muito amigo do Bonucci. Não sei. Coincidências? Não sei. Voltando, eu disse que era um achismo que é o Chiellini a pessoa a pedir ao Antônio Conte na Juventus. Porém, o que não é achismo é essa notícia que pipocou hoje em muitos lugares da possível entrada do Chiellini na parte de futebol, ou seja, ele vai migrar do marketing para o departamento de futebol geral, que é onde está o Giuntoli,
que isso significa? Isso significa muita coisa. A Juventus sempre teve 2 diretores esportivos, sempre não, nos últimos 20 anos, vamos colocar assim, né? Depois da era do Mod, apesar que o Mod ouvia o Bétega era uma espécie de conselheiro do Mod, mas era o Mod que fazia tudo sozinho. O Mod cobrava escanteio, ia para a área e fazia gol de cabeça. Esse era o Mod. Agora, o Marotta trabalhava junto, quando chegou o Marotta, o Agnelli, aquela primeira turma, quando teve o estádio, o Marotta e o Parazzi trabalhavam juntos. Muita gente não sabe disso, eu vivo falando para os meus amigos, Marotta e Parazzi trabalhavam juntos. O Marotta era o cara que fechava o negócio, era o cara do mercado, era o cara que negociava, mas quem era o olheiro do Marotta, sem o trocadilho dele ser vesgo, era o Parazzi. Foi graças ao Parazzi que o Pogba chegou na Juventus, e aí o Marotta fechou o negócio. Foi graças ao Parazzi que o Vidal, quando ninguém conhecia, chegou na Juventus, e a gente viu que Pogba e Vidal formaram um dos melhores meios-campo do mundo. E assim vai. O próprio Tevez foi através do Parazzi. Aí o Agnelli demitiu o Marotta e deixou o Parazzi com essa bucha de fazer também a parte de mercado, não só de olheiro, de fazer o que o Mod fazia, de bater o escanteio e ir para a área cabecear. E aí o Parazzi se enrolou um pouco, depois colocaram o Cherubini, enfim. Quando chega o Cristiano Giuntoli, ele chega com poder total, sozinho, para administrar a parte de futebol. E eu venho elogiando o Giuntoli pelo mercado que ele fez. Ele montou esse time. E repito, ninguém criticou o Giuntoli em agosto. As notas foram de 8 para 9. Seja no Facebook, os meus amigos, seja os meus amigos nos grupos de WhatsApp aqui no Brasil, seja as páginas de perfil de Instagram, todos colocando, mercado nota 8, mercado nota 9. Vocês lembram da contratação do Conceição e do Nico Gonzalez? Os dois chegaram juntos no sábado. Chegaram não, foi anunciado. Vocês lembram quando contrataram o Thuram? Vocês lembram quando contrataram o Koop Meiners, que ninguém acreditava que ia ser contratado? Todo mundo deu nota 8, 9 para o Giuntoli. Se as coisas depois não acontecerem em campo, não é culpa dele. Bom, enfim. Mas, essa notícia que sai aí do Chiellini, do provável retorno do Chiellini na parte de futebol, ela é muito verdade, ela é muito verídica. E isso, o mais legal de tudo está partindo, essa informação que eu tenho para vocês, isso está partindo do próprio Chiellini. Ou seja, falta a figura entre o Giuntoli, o vestiário, jogadores e o presidente Ferreiro, falta a figura, o famoso meio de campo. O Chiellini é um cara espetacular de vestiário. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas? Por exemplo, a saída do Danilo. Se o Danilo fazia bem para o vestiário, a gente pode não gostar do Danilo como jogador atualmente, porque ele ficou velho. Mas se o grupo de jogadores gostava do Danilo, o Chiellini vendo isso falou, Mota, o cara é importante para o grupo. Estou dando um exemplo, tá? A gente não está lá dentro. O fato é que falta uma figura dessas, muito mais que o Del Piero, de vestiário. E claro, na parte de futebol, junto com um cara que contrata, que no caso é o Giuntoli. Talvez o Giuntoli vai pensar 2 vezes antes de contratar, porque vai ter o Chiellini do lado. É uma coisa que está caminhando, tá? Não estou dando a notícia que o Chiellini vai para o futebol, mas está muito endereçado. Endereçado é uma palavra italiana. Está muito direcionado a esse fim. Por quê? Porque partiu do próprio Chiellini e o presidente Ferreiro não se opôs. Essa, para mim, é uma baita notícia.
principalmente por ter partido dele. Porque é diferente. Se o Ferreiro chega pro Chiellini, Chiellini, dá uma mão ali, vamos... Não, partiu dele. Ele quer ajudar, ele quer participar da montagem dos próximos elencos dos próximos anos. E aí eu vou voltar um pouco atrás. Isso mais ou menos há um ano atrás, eu comentei aqui no canal, comentei com alguns amigos, que a Juventus ensaiava, no período pós-Ferreiro, uma nova tríade. A tríade antiga, Giraldo, Bétega e Modi. E essa nova tríade, Buffon, Chiellini e Del Piero. Pronto, dei os nomes. O Buffon está com compromissos com a seleção e quando acabar, ele viria para o clube. E o Chiellini seria o primeiro. Então, meus queridos, a coisa parece caminhar. Recapitulando o vídeo, antes de acabar, o Agnelli sim está planejando voltar para a Juventus, mas não acredito e não tenho essa informação que seja com o Red Bull, e sim com outro investidor. E sim, o Chiellini pode virar realidade na parte do futebol. Então, aquele meu achismo de que tem alguém lá dentro que quer que tem alguém que quer o conto, não é achismo, é informação, mas que essa pessoa seria o Chiellini, para mim começa a ficar evidente que só pode ser ele. Porque se ele está querendo agora ir para a parte do futebol, começando a dar seus pitacos, querendo mudar de função para trabalhar junto com o Giuntoli, como era antigamente Marotta e Parazzi, alguma coisa tem aí. Só falta o Chiellini vir a público e dizer eu quero o Conte. Dito isso, vamos fazer mais vídeos. Amanhã é quarta-feira ainda, né? Pois quinta-feira tem a coleção de camisas. Vai ter aí a data FIFA, a gente sempre faz um vídeo rápido para falar da seleção italiana, né? Tem muita gente que curte a seleção da Itália como uma segunda seleção. Mas eu vou preparar 2 vídeos muito legais aqui, imperdíveis durante a data FIFA, porque a data FIFA não é chata aqui no canal. Então, já sabe, né? Dá aquele like, nos vemos talvez amanhã, se não só na quinta, mas se tiver novidade como teve a do Chiellini hoje, eu estou confirmando, já sabe, a gente volta, a gente se vê. Sempre Forza Juve, fino alla fine e parabéns, tanti auguri, Gianni Agnelli. É que tem um tio meu que chama Agnello. Vocês viram que eu estou empolgado, né? Aqui tem uma coisa que eu não posso falar ainda, porque eu não posso dizer porque seria muito inconsequente da minha parte. Eu preciso de confirmações, mas é coisa boa para a Juventus para daqui a algum tempo. Parabéns, Gianni Agnelli, onde quer que você esteja. O verdadeiro DNA juventino. Ciao, ragazzi.